Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Hoje a gente vai falar sobre números reais, mais especificamente sobre módulo intervalo. E a gente, para tentar dar algum sentido sobre algumas propriedades importantes dos números reais, a gente vai trazer inicialmente uma situação aqui que não é uma situação que se encontra diariamente, mas que é uma situação concreta, tá bom? Deixa eu ver aqui, pegar aqui a aula 5. Pronto. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre os números reais e a reta real, tá? Na próxima aula a gente vai entrar no conteúdo de funções. Lembrem bem do conceito de reta real, porque para a gente trabalhar com funções, a gente vai realizar uma operação chamada produto cartesiano, para a gente gerar, a partir do produto de duas retas reais, um plano, tá? Ou seja, uma reta para cá, a gente produz um plano, que é o plano cartesiano, tá? Então é importante que você se fixe nisso. A gente vai chegar no plano cartesiano naturalmente por meio de uma operação chamada produto cartesiano, que produz pares ordenados em duas retas reais, tá? Então vamos lá. Vamos falar também de intervalos e de módulo. Então, vamos introduzir essas coisas. Naturalmente, essas coisas vão voltar ao longo do curso. Não é o único momento em que a gente vai ver isso. É um momento introdutório para você, por exemplo, como eu falei também na aula passada, sobre divisão, sobre multiplicação, não só aquele sentido de fração, de parte todo, por exemplo, é o único sentido possível. Tem outros que a gente vai introduzir, mas o primeiro é esse. Da mesma forma, a gente vai fazer assim hoje. Então, qual a diferença entre essas situações? Então, o que é maior, o que é menor, o que é igual? Vamos pegar aqui alguma figura, tá? A gente tem uma figura aí com a imagem de diversos heróis de histórias animadas da Marvel, tá? Eu não tenho qualquer tipo de preferência por isso. Inclusive, eu ia pegar imagens de pessoas na internet, mas acabou que, por alguma razão, não dava para baixar. Não sei se por questão de direitos autorais, mas também não faz sentido porque está na internet. Eu achei essa imagem porque ela é interessante, porque ela traz diversas alturas desses heróis. Tá? Qual é o herói mais baixo? Quais são heróis iguais? Qual é o herói mais alto? Né? São perguntas que a gente pode se fazer. A gente pode verificar inicialmente que o Groot é o que tem a maior altura. Tá? Quem é o Groot? Esse aqui, ó. E a altura dele está aqui como variável. Tá? A gente pode então dizer, como ela varia, vamos deixar o Groot de lado, tá? E vamos pegar o Hulk aqui, ó. O Hulk ele tem 7,8. Esse 7,8, tá? Na verdade é 7 até 8. Está em pés aqui. Então o Hulk ele é bem grandão. Em contrapartida, nós temos o Homem-Formiga, que a altura varia, então a gente vai deixar de lado, assim como a gente fez com o Groot. E a gente vai pegar o Howard o Pato, tá? Eu não conheço inclusive eu achava até que era o Patolino aqui, né? Mas não dá para ser, porque o Patolino não é de uma história da Marvel. Então tem o Howard the Duck, que é o Howard o Pato. Ele é o menor, ele tem 2,7 pés, tá? Você vê a diferença de tamanho. Então alguns heróis, por exemplo, como o Demolidor, cadê o Demolidor? Bem aqui, ó. O Demolidor, o Coisa e a Gamora, eles têm 6 pés de altura. Eles são iguais entre eles. E são menores que o Hulk e são maiores do que o Howard o Pato. Tá? Outros são um pouquinho mais altos do que a Gamora, o Coisa e o Demolidor. Tá? Que são, por exemplo, o Star-Lord, tá? O Deadpool, o Capitão América, o Ghost Rider e o Blade, tá? Todos eles têm 6,2 pés de altura. Pé é uma unidade de medida de comprimento, tá? Então lembre, aqui a gente vai começar a falar sobre variáveis. A altura, tá, dos heróis é uma variável que é representada por um número real. E como toda variável, ela tem uma cor, digamos assim, tá? Eu enxergo dessa forma, mas a gente pode dar um significado, ela tem um conteúdo, tá? Por exemplo, se você falar de peso das pessoas, você está falando de massa corporal, tá?
A gente fala de massa e peso, na física tem significados distintos, mas no senso comum, massa e peso significam essencialmente coisas parecidas. Tá? Então aqui eu vou me restringir de fato ao significado de senso comum e não ao significado da física. Tá? Tempo está em segundos. Então tem pessoas que demoram mais tempo para tomar banho. Então demoram mais segundos para tomar banho, ou mais minutos, ou mais horas. Horas que já é demais, né? Então, essas unidades aí, elas significam diferentes grandezas, que têm significados e conteúdos distintos. No nosso caso, a gente escolheu a altura. Então, a altura dos heróis é uma variável representada por um número real. Os números reais incluem todos os números que estudamos até agora. Eles variam de forma contínua. O que significa isso? Significa dizer que o conjunto dos números reais é plenamente cheio de elementos nele. Tá? Se você pegar dois números reais, existe uma infinidade de números reais entre eles. Então, por exemplo, professor, quem é que vem depois do 2? É o 3? Isso se você estiver no conjunto dos números naturais ou se você estiver no conjunto dos números inteiros. Se você já estiver no conjunto dos números racionais, você já vai ver que vai dar ruim, tá? No caso dos números reais, é pior ainda, porque ele inclui os irracionais e ele varia continuamente. Então você não tem como dizer que tem um sucessor imediato depois do 2, porque esse conjunto é plenamente cheio. Entre 2 e 3 tem uma infinidade de números. Então você vai dizer, é o 2,1. Não, porque antes do 2,1 tem o 2,01. Tá bom, então beleza. Então é o 2,01. Não, antes do 2,01 tem o 2,001. Então é o 2,001. Não, porque depois do 2, antes do 2,001, tem o 2,0001, que é maior do que o 2,00001. Eu já estou até perdendo as contas, tá? Então você pode colocar, antes de terminar aí o 1, uma carambada de zeros, tá? Que ainda assim você vai ter um número real, e esse número real, ele varia continuamente. E é por isso, é por causa dessa noção que o conceito de limite, ele é muito importante para estudar os números reais, e que é um conceito que a gente vai estudar no final desse curso, e que é um conceito que vocês vão rever ainda, tá? De uma forma um pouco diferente, um pouco mais elaborada, um pouco mais iniciada no cálculo 1, quando vocês forem estudar o conceito de derivada. Tá bom? Então, se você pegar dois números reais, existe entre eles uma infinidade de números. Guarde essa informação. Então, nesse sentido, assim como os números inteiros irracionais, que podem ser ordenados em uma reta, os reais também gozam dessa propriedade. Então, a gente vai fazer um acordo. A gente vai pegar uma reta, tá? A gente vai pegar uma reta, tá, de números reais. E quanto maior for o número real, mais à direita ele vai estar da reta. Tá? Aqui não tem nada a ver com direita e com esquerda política. Tá? É meramente noção de lateralidade, direita e esquerda. Tá? Quanto menor e mais negativo for um número, mais à esquerda na reta o número estará. O zero tende a ficar no centro. No caso dos heróis da Marvel, voltando aqui, como a gente não está trabalhando com a altura negativa, tá? É possível utilizar uma altura negativa? Sim. Por exemplo, se você fixar a origem do seu sistema de coordenadas para determinar as alturas, num determinado plano, as depressões são abaixo desse plano e os aclives, né, são acima. Tá? Então você pode pegar no nível do mar, por exemplo, vamos supor que você esteja aí considerando o nível do rio lá na orla. Abaixo do rio é uma altura negativa, que a gente chama de profundidade, muitas vezes na física. E acima é uma altura positiva. Mas nesse caso, como a gente está falando de altura de pessoas, as alturas são sempre positivas, tá bom? Então, o que acontece? Ou melhor, não negativas, tá? Porque o zero, embora não seja uma altura, a gente não vai desconsiderar aqui por enquanto. Então, ela vai crescendo linearmente. Quanto mais à direita aqui, tá? Quanto mais à direita aqui, maior é a altura. Então, quanto mais à direita está o personagem, mais alto ele é. Tá bom? Então, nesse caso, a gente tem uma representação parecida, tá? Com o que seria da reta real. Não é a representação fidedigna igual do que seria uma reta real, mas ela é parecida, tá? No caso dos heróis da Marvel, aqui, quanto mais à direita, mais alto é
o herói, tá? Diferentemente dos números racionais e dos números irracionais também, os números reais eles preenchem toda a reta real. Não tem nenhum ponto na reta real em que não tenha um número que você possa atribuir a ele, tá? E isso se relaciona com a ideia de continuidade, porque não tem vazios na reta real, não tem um ponto ali onde tem um vazio na reta real, tá bom? Lembrando, um número real é menor do que um número colocado, tá? À sua direita. Então, se eu coloco um número real aqui e eu boto um número à direita, esse número é menor do que o número à direita e maior do que um colocado à esquerda, tá bom? Então, se o número tá bem aqui, ó, um número A, por exemplo, tá bem aqui, eu coloco um número para cá, à direita, ele é maior do que esse número A. Se eu coloco ele para a esquerda, ele é menor do que esse número A. Aqui a gente tem uma representação nesse slide. A gente vê a representação de números inteiros na primeira figura, tá? E na segunda figura, a representação de números racionais. Para os inteiros, lembrando, né? Para os inteiros, não é porque você tem um 4 aqui que ele vai ter que estar depois do 4. Lembrem-se disso, tá? Para os inteiros, é relativamente fácil de ver e estimar, porque eles estão mais ou menos o número de vezes uma unidade distante do outro. Então, por exemplo, o 0 está distante do 1 de uma unidade. O 2 está distante do 0 de 2 unidades. O 0 está distante de menos 1, desculpa, de uma unidade também. E está distante de menos 2 de 2 unidades. Então é mais ou menos tranquilo, porque os intervalos entre os números inteiros aí são iguais. Tá? Os intervalos não, as distâncias, tá? Desculpa. Eu não vou usar a palavra intervalo propositalmente para a gente não se confundir com a ideia de intervalo que a gente vai usar posteriormente. Então, a distância entre esses números aí é diferente. Tá? Para os racionais, a gente tem as frações e a gente precisa o tempo todo avaliar entre que inteiros as frações se situam. Tá? Por exemplo, o número 1 sobre 2. Aí você, tá, beleza, ele está entre 1 e 2. Não, não é assim que funciona. 1 dividido por 2 é meio. Então, o meio ele está entre 0 e 1. Tá? Então, um número racional, você pode sempre colocá-lo como uma forma de uma decimal exata ou como uma dízima periódica. Então, o que você vai fazer? Você olha o algarismo antes da vírgula. Aquele é o extremo inferior de onde ele vai estar. E o sucessor, se ele fosse um inteiro, o sucessor desse número, se ele fosse um inteiro, é o extremo posterior. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, meio. Meio está entre 0 e 1, como a gente pode ver aqui na nossa reta. Por quê? Porque meio é a mesma coisa do que 0,5. Ah, vou diminuir um pouquinho essa fonte aqui, para não ficar muito grandão. Pronto, ó. Meio é 0,5. Então você vê, ó, ele está entre 0 e o sucessor de 0, que é 1, tá? Aí eu vou pegar o 3 dividido por 2 e eu vou fazer colocando na forma decimal, que você pode fazer isso pela calculadora, tá? Ele é 1,5, tá? Então ele está entre 1, tá? Aqui o algarismo que é o extremo inferior, e 2. 9 quartos, aí você vai ver 9 quartos. Essa aí de cabeça, né? Você pode fazer também. Ele vai ser 2 e 1 quarto. Então isso aqui deve ser 2,25, tá? Porque ele é 2 mais 1 quarto. Aí você pode até usar o que a gente aprendeu na aula passada, porque você tem aí, ó, 9. 9 é 8 mais 1. Então, 8 dividido por 4 é 2. Mais 1 dividido por 4 é 0,25. Então, fica 2,25, tá? Então, o 2,25 está entre 2 e 3. Ah, e o 11 quartos, né? Ah, você pode fazer aqui de cabeça também. Ó, 11, eu vou fazer aqui para você. 11 quartos, tá? 11 quartos é igual a 8 quartos mais 3 quartos. Por quê, professor? Porque eu sei de cabeça que o 8 é múltiplo de 4. Então, eu sei que vai dar um número inteiro aqui quando eu dividir 8 por 4, tá? O que dá isso aqui? 11 quartos é igual a 2 mais 3 quartos. E 3 quartos eu sei de cabeça que é 0,75. Se você não sabe, bota na sua calculadora. Mas basta você pensar, ó, eu tenho R$1,
eu quero dividir entre 4 pessoas. Eu vou dar quanto para cada? Eu vou dar 25 centavos para cada um. Quanto é 3 partes de 0, de 1, né? Dividido aí em 4 partes, que é 0,25 para cada um. Então vai ser 0,75, né? Eu sei que eu falei talvez que nem a Dilma Rousseff, então eu vou repetir essa explicação, tá? Você pega R$ 1, divide em 4 partes, dá 0,25 para cada um. Se você pega a quantidade relativa a 3 pessoas, é 0,25 de uma, 0,25 de outra e 0,25 da outra. Somos 3, dá 0,75. Agora ficou mais claro, eu imagino. Tá? Então aqui, ó, 0,75, que é 3 quartos. Tá? Então eu já sei que esse 11 quartos é 2,75. Tá? Da mesma forma, ele é maior, tá? Porque você vai ver, vou comparar agora dois números decimais. Compara a primeira casa. Quem tiver a maior casa aí ganha. Se tiver um empate, você passa para a próxima e assim por diante. Como os reais, eles se estendem assim infinitamente o número de casas decimais deles, porque eles são um conjunto contínuo e tem todos os números possíveis dentro dele no formato real, né? Não estamos falando aqui de números mais complexos, tanto no sentido literal como no sentido figurado, tá? Mais complexos porque eles são mais difíceis e mais complexos porque eles são, de fato, dos conjuntos dos complexos. Tá? Você sempre vai comparar casa a casa para saber quem é o maior. Aqui, ó, temos algumas coisas aqui, ó, como menos meio. Tá? A mesma coisa vale para o lado negativo da regra, desculpa, da reta. Tá? Então, aqui, ó, menos meio vai ser menos 0,5. Tá? Aqui tem umas coisas meio difíceis, tá? Eu vou partir para esse aqui que eu sei já que é 2,5. Só como é que o senhor sabe que é 2,5? Bom, por várias razões. Primeiro que eu já fiz essa conta trilhões de vezes, né? E eu sei que 5 dividido por 2 é 2,5, 2,5, ou como você queira. Mas se você quiser pensar de acordo com o que a gente fez na aula passada, 5 sobre 2 é 4 mais 1 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, mais meio é 2,5, tá? Então aqui, ó, 2,5, tá? Bom, 5 terços, tá? Eu vou reduzir isso aqui a uma coisa que eu sei também. Tecnicamente é isso que eu estou fazendo. Eu sei que 5 terços, tá? É 3 terços mais 2 terços. E eu sei que 2 terços é 0,66666666 é uma dízima periódica. Então isso aqui deve ser 1,666666. Lembrando, ó, esse número aqui que corresponde a... Vamos... Aqui, ó. A menos 5 terços, ele está mais à esquerda e ele é considerado menor, embora o valor absoluto dele seja maior do que o de menos 4 terços, tá? Então você veja, quanto mais negativo for o número, mais à esquerda ele está da reta, ele é considerado menor. A gente vai entrar numa outra questão ainda hoje, que é o módulo, o valor absoluto, porque muitas vezes é mais interessante a gente analisar qual é o módulo. E essa questão de maior ou menor tem que ser muito bem definida nesse sentido para você não se perder, tá bom? O menos 4 terços é da mesma forma. 3 terços mais 1 terço. 1 terço é 0,33333333 indefinidamente, é outra dízima periódica, tá? Então eu vou colocar isso bem aqui, porque eu já expliquei para você como funciona, tá? Na verdade aqui tem um sinal de menos, né? É menos. Aí é esse aqui, ó. Vou botar um menos aqui na frente dos dois. E aqui é menos. E esse aqui é menos. Opa! Menos 1,3333, tá? Aqui é o 4 terços. Menos 4 terços. Então você vê, uma estratégia interessante de você entender quais números são maiores é você colocar eles na forma decimal e comparar as casas decimais. A primeira casa que você compara é a antes da vírgula, tá? Ou as antes da vírgula. Porque pode ser que você tenha um número grande aí, né, também. Por exemplo, 35,43 e 32,43. Lógico que o 35 é maior. Aí você não tem essa dificuldade, tá? Ou mesmo
35,43 e 42,43. Você vê na primeira casa aqui do 4 que é maior. Então é assim que você vai comparando esses números, tá? Aí, quando entra os irracionais, isso se torna primordial, colocar na forma decimal, porque você não sabe de cabeça quanto é que é raiz de 3. Você pode até inferir, mas mesmo assim você vai inferir na forma decimal. Você não sabe quanto é que é o raiz de 2. Olha um exemplo aqui, por exemplo, né? O pi está depois do 3. Por quê, gente? Porque o pi, ele é 13, 14, 15, etc. Tá? Como já está mostrado nas outras aulas, em uma figura, o pi ele tem diversas casas decimais. Tá? Ele não termina, porque ele não pode ser uma decimal exata, porque ele é um número irracional, e ele não se repete como uma dízima periódica. Então ele não é nem uma decimal exata, nem uma dízima periódica. Mas as primeiras casas decimais dele são 14, tá? 3,14. Tanto que tem o dia do pi, que é 3 de março. Então, desculpa, é 14 de março, né? Porque em inglês você coloca março 14. Então, um mês vem antes, aí fica 3/14, tá? Para quem não sabia, é o dia do pi. Bom, certo. Então, ó, o pi ele está depois do 3. Ainda temos aqueles mesmos números aqui, só que nós temos agora dois irracionais. Bota na calculadora e vê que isso aqui dá 1,41. 1,41, em comparação com 1,5, né? Vamos colocar aqui, né? 1,50. E claro, o raiz de 2 não é 1,41, isso é uma aproximação. Ele é uma coisa interminável, tá? Cujas primeiras casas decimais são 41. Então, naturalmente, a gente já consegue comparar com 1,50 e ver que esse número é menor, tá? E o raiz de 3, ele é 1,73. A gente viu que isso aqui era menos 1,66. Então, 1,73 tem maior valor absoluto, só que ele está do lado dos negativos. Então, ele se torna mais negativo e, portanto, menor do que o número menos 5 terços, que é menos 1,66. A gente vai ver agora nessa outra figura uma representação genérica da reta real para qualquer número A. Os números menores que são representados pelo conjunto e ficam à esquerda de A na reta, os números menores que A, eles são representados por esse conjunto aqui, ó, que é x pertence a R, x é um elemento desse conjunto, x pertence a R pode ser qualquer x menor que A. Então, por exemplo, se A for 2, pode ser 1, pode ser menos raiz de 2, enfim, pode ser 0, pode ser vários números. Tá? Já os maiores que A são representados por esse outro conjunto, tá? E ficam à direita de A na reta. Então, esse conjunto, ele diz aqui, ó, esse conjunto tem elementos x, tal, que x pertencem a R e x são maiores do que A. Então, isso aqui, nessa reta, marca uma região, tá? Dessa reta, e essa região, tá? A gente vai chamar de intervalo. Tecnicamente falando, essa região constitui um subconjunto dos números reais. Então, um intervalo ele é sempre um conjunto, que é um conjunto menor dos números reais, portanto, ele é um subconjunto dos reais. Os intervalos, eles são subconjuntos contínuos no conjunto dos reais, tá bom? Então, isso aqui é um conjunto que inclui uma gama de números. Aqui também é um conjunto que inclui uma gama de números, tá? Os intervalos são conjuntos de números novamente. Eu vou deixar isso bem claro, para que você saiba operar com os intervalos. Eles podem ser tanto abertos quanto fechados. Eles são representados por colchetes e indicados dois números que delimitam esse intervalo. Nesse caso, são os números A e o número B. Aí lá vem a pessoa, pô, meu Deus do céu, o professor vai dizer que número é letra? Esse professor está usando o quê? Gente, os números não são letras. As letras simbolizam esses números, tá? Então, aqui no nosso contexto, a letra simboliza um número sobre o qual nós podemos operar de maneira um pouco mais abstrata. Então, eu posso dizer que A pode ser qualquer número. Então, 1 pode ser A, 2 pode ser A, 2,75 pode ser A. Por quê? Porque A é um número real. A mesma coisa com B. A única condição aqui é que o A ele é sempre menor do que o B. A gente está fazendo essa imposição aqui
para a gente falar desses intervalos. O A ele vai ser chamado de extremo inferior e o B de extremo superior, justamente por causa disso. Porque a gente está pegando dois números na reta real, em que um é sempre maior que o outro. Tá? Então, o intervalo aberto de extremos A e B é o conjunto que é simbolizado com as chaves para fora, é aberto, tá? As chaves abertas do colchete, que tem os elementos x, que pertencem aos números reais, tal que x é maior do que A e menor do que B. Então, qualquer x que esteja entre A e B, que seja maior do que A e menor do que B, e que não inclua nem A nem B, é chamado de intervalo aberto. Por outro lado, o intervalo fechado de extremos A e B, tá? É o conjunto que é representado pelas chaves fechadas, AB, esse intervalo AB fechado, com o elemento x, que pertence aos números reais, tal que x é menor ou igual a A ou x é menor ou igual a B, ou seja, A e B estão inclusos nesse conjunto, não estão excluídos, tá? Sei lá, assim, você pode pensar que, eu vou pensar o seguinte, de forma mnemônica, eu vou pensar, não é assim que acontece, mas porque isso é até uma forma animista de pensar, de atribuir características humanas para números. Mas é uma forma mnemônica, tá? É uma forma para você memorizar. Você pensa assim, ó, o intervalo está fechado com A e B, então ele inclui o A e B, tá bom? É apenas um recurso mnemônico. Isso aqui não é para você dizer, olha, o professor disse, aquele maluco, né, que A e B estavam inclusos, estavam fechados com o intervalo, eles são parça e tal. Não é para você dizer isso. Isso é apenas uma metáfora e é apenas mnemônico, tá? Então, é uma analogia sem elo comparativo, é metafórico, tá? Então, repare que x, tá, nos intervalos fechados, ele é maior ou igual a, ou também é menor ou igual a B. Então, esse menor ou igual significa que inclui esses caras. Tá? Os colchetes vão ser fechados. Então, outra forma de você pensar, colchete fechado é intervalo fechado, colchete aberto é intervalo aberto. Tá? Quando o intervalo é fechado à esquerda, ele inclui o número menor e exclui o número maior. E aí você pode ver, ó, ele fechado à esquerda e aberto à direita. Então, ó, x pertence a R, é um número x, né? Ele varre todos os números x desse conjunto, em que x inclui A, mas exclui B, tá? Então vai até antes do B. Beleza? E o intervalo fechado à direita é o contrário. Ele exclui o A e bota, né, o B. Tá? Ele não tira ninguém, exceto o A. Então, você deve estar se perguntando, tá, professor, mas quem é depois do A? É A mais um? Não, não é. É um número imediatamente e contiguamente e continuamente posterior a A. Mas a gente não sabe precisar que número é. Importa é que é um número diferente de A. Não é A. É A mais um, sei lá, como você quiser pensar aí, né? Mais um pouquinho. Ou um número tão pequeno quanto a gente queira, tá? Então, os números reais A e B, como eu já falei para vocês, são denominados respectivamente extremo inferior e extremo superior do intervalo. Existem também os intervalos infinitos. O que são os intervalos infinitos? São os intervalos que, entre aspas, incluem o infinito, mas não dá para alcançar o infinito. O infinito não é uma quantidade alcançável. E por isso que esses intervalos infinitos, tá? Eles sempre aparecem abertos no infinito. Porque não dá para chegar no infinito e incluir o infinito. Tá? Então, por isso que tem intervalo aberto, né? Menos infinito e A, intervalo aberto à esquerda no menos infinito e fechado à direita em A, intervalo fechado em A, desculpa, aberto em A e aberto e mais infinito, intervalo fechado em A e aberto e mais infinito, e intervalo de menos infinito a mais infinito, que tecnicamente envolve todos os números reais. Então, olha aí a representação gráfica. Intervalo aberto, incluindo A e B, né? Ou desculpa, entre A e B. Então, ó, envolve todo mundo aqui na reta real, exceto A e B. Por isso que a bolinha tá branca aqui. Intervalo fechado de A e B, então inclui o A e inclui o B.
Por isso que a bolinha está preta. Intervalo fechado à esquerda. Então, ó, todo mundo aqui inclui o A e exclui o B. E não está fechado com B. Tá? E intervalo aberto de A e fechado em B. Aqui, ó, ele não está fechado com A, mas ele está fechado com B. Intervalo de menos infinito a A pega todos os números, né, menores do que A e inclui, excluindo o infinito, naturalmente, porque não dá para alcançar o infinito, até porque o infinito não é um número, o infinito é uma ideia. E o intervalo o intervalo de A até mais infinito, aberto em A, né, ele exclui o A e também exclui naturalmente o mais infinito. Sempre o infinito vai ser excluído. Tá? Um outro conceito importante é o módulo. O módulo, ou valor absoluto de um número x, tá? Sendo x real, indicado por módulo de x, com essas barras aqui, essas barras significam módulo de x. Ele satisfaz a seguinte relação. X é igual a mais x se x maior ou igual a zero. E módulo de x é igual a menos x se x menor que zero. Então, o primeiro significado, o significado atribuído à expressão de cima, é o módulo de um número real não negativo é o próprio número. Eu já vou trazer um exemplo para vocês. E o módulo, o segundo significado, voltado para a segunda expressão, é o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Então, né, você vai ver exatamente aqui, ó, o oposto dele, o simétrico dele, tá? X, quando x menor do que zero. Por exemplo, o módulo de 2 é 2. Então, ó, quando o módulo real de um número não negativo é o próprio número. Então, mais 2 é um número não negativo. O módulo dele é mais 2. E o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Então, como menos 7 a gente está tomando o módulo dele, é o oposto dele, é o simétrico dele. Então, todo número negativo vai ser lançado para um número positivo e todo número positivo vai ficar lá, tá? Então, módulo é a entidade matemática aí da positividade, vamos falar assim de forma, para lembrar de forma mnemônica. Tem algumas propriedades do módulo, tá? Que é o seguinte, o módulo é sempre não negativo para qualquer número real. Então, ó, o módulo de x é sempre maior ou igual a zero. O módulo de x ser zero implica que x é igual a zero, tá? A única possibilidade disso acontecer é que se o módulo de x é zero, então x tem que ser zero. O módulo do produto é o produto dos módulos para quaisquer fatores reais. Então, você tem dois números x e y reais, o módulo do produto de x com y é o módulo de x vezes o módulo de y. O mesmo não acontece com a soma e com a diferença, tá bom? O módulo ao quadrado é igual ao quadrado do número, até porque, como o módulo é sempre um número positivo, todo número elevado ao quadrado, ele vai ser sempre um número positivo. Por quê? Porque se você pegar um número negativo e elevar ao quadrado, o número positivo, beleza, tá ok, você já entendeu. Né? Agora, se você pegar um número negativo e elevar ao quadrado, vai ser menos o número, menos um valor, né? Vezes menos um valor. O jogo de sinal menos com menos vai dar mais. Então, por exemplo, você pega um módulo de menos 2, né, ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2, tá? Vai ficar ao quadrado. Mas, claro, né? Se você pegar o módulo de x ao quadrado, menos 2 vai ser menos 2 elevado ao quadrado. Desculpa, vai ser 2 elevado ao quadrado, porque o módulo de menos 2 é 2, tá bom? O módulo da soma é menor que a soma dos módulos, tá? Isso aqui a gente chama de desigualdade triangular. Aqui eu coloquei incorretamente, vamos lá, tá faltando aqui, ó, 2 sinais. Tá? Vou mudar lá no slide mais tarde, para que esse erro não permaneça lá. Então, módulo de x mais y é menor do que o módulo de x mais o módulo de y. Tá? Você não pode dizer que essas coisas são iguais. E o módulo da diferença é maior que a diferença dos módulos. Tá? Então, módulo de x menos y é maior ou igual que módulo de x menos y. Tá? Uma outra propriedade é que quando o módulo é majorado por um valor positivo, ele se encontra entre esse valor e o simétrico do valor, tá? Então, ó, se x é menor do que o módulo de x é menor ou igual ao número a, ele está entre a e menos a. E quando o número positivo é majorado pelo módulo, ou seja, o contrário, quando o módulo é maior, né, o valor cujo módulo é tomado é menor que o simétrico do valor ou maior que o simétrico desse valor, tá? Hoje a gente falou sobre continuidade e números reais. Os números reais são contínuos. A reta real a gente apresentou para vocês como uma reta que contém todos os números inteiros. Os intervalos
são conjuntos que incluem diversos, infinitos números reais, incluem regiões da reta real, e o módulo é uma operação aí que a gente toma para determinar o valor absoluto de um determinado número, ele sempre retorna um número positivo, tá bom? É isso, gente. Um forte abraço para vocês e até mais.